O especialista em animais selvagens, Jean Duplessis, explora novos ares enquanto escala a montanha mais alta da África, o Monte Kilimanjaro. Ok, vamos lá? As famosas geleiras do monte ainda resistem, 10 anos depois dos cientistas preverem o seu derretimento. Acabou de cair uma avalanche lá em cima. A pergunta é, quanto tempo elas ainda têm? Ano após ano, elas estão ficando cada vez menores. Para chegar lá, Jean vai se aventurar no ar rarefeito. Quase nada sobrevive em uma altitude como essa. Nômades do Serengeti. Nômades do Serengeti. Ao sul do Serengeti ficam as ruínas de um imenso vulcão. Há mais de 2 milhões de anos, durante um evento certamente espetacular, uma erupção devastadora esvaziou a câmara de magma do vulcão, causando um desmoronamento catastrófico e formando uma extensa caldeira com 20 quilômetros de comprimento, enterrando os arredores em uma espessa camada de cinzas e, enfim, criando a exuberante planície do Serengeti, na Tanzânia. 160 quilômetros a oeste está outro gigante. Chegando aproximadamente a 6.000 metros acima da savana, o Monte Kilimanjaro é o pico mais alto da África e uma das maiores montanhas do mundo. O Kilimanjaro é um vulcão. A população que vive em sua base acredita que ele esteja completamente extinto, mas os sinais de atividade em seu cume parecem dizer o contrário. O Kilimanjaro está apenas dormente, esperando pacientemente o momento da próxima grande erupção. O especialista em animais selvagens e guia de safari Jean Duplessis vive à sombra do Kilimanjaro há 20 anos, mas ele nunca o escalou. Isso está prestes a mudar. Todo ano, milhares de turistas vêm à Tanzânia para escalar o Kilimanjaro, certamente atraídos pelas geleiras do pico, as famosas neves do Kilimanjaro. Há mais de uma década, cientistas previram que o aquecimento global derreteria as geleiras por completo, mas elas ainda estão aqui. Agora, Jean vai escalar o monte em uma missão. Ele precisa alcançar o cume para ver por si mesmo quanto a mudança climática já afetou as geleiras. Ao chegar ao topo, ele também poderá conferir se a câmara de magma do vulcão está ativa ou não. O guia de Jean nessa escalada é um veterano, Edward Seth. Seth trabalha para uma agência de turismo chamada Nature Discovery Tours Tanzânia. Eu comecei a trabalhar na empresa como carregador. Daí eu me tornei guia assistente. E hoje eu sou o guia-chefe. O Seth trabalha na Nature Discovery há 5 anos e ele já subiu o monte mais de 100 vezes. Há 10 rotas diferentes até o topo do Kilimanjaro. Jean vai subir pela rota Umbwe, considerada a mais desafiadora graças às encostas íngremes, súbitas variações de altitude e o elevado grau de exigência física. A escalada vai durar 5 dias. A equipe precisará montar 5 acampamentos ao longo do caminho, incluindo um no cume da cratera, a 5.730 metros de altitude. Agora os carregadores estão tirando o equipamento dos carros e colocando tudo aqui no chão, porque tem uma balança ali atrás e o equipamento todo precisa ser pesado. Dependendo do peso, eles vão decidir quantos carregadores a gente vai precisar levar na escalada. Os carregadores preparam tudo o que precisam para a próxima semana. É a primeira escalada de Jean, e ele está surpreso com o volume da expedição, considerando que sua própria equipe é pequena. Até agora, parece que a gente vai ser acompanhado por 21 carregadores. A gente precisa mesmo de tanta gente, tanta coisa? É incrível. Sim. É óbvio que vai ser bem mais difícil do que só uma caminhada, sabe? Só de ver tudo que eles vão carregar pra gente. Mas a expedição é bastante moderna. Inclusive, eles preparam um menu bem sofisticado. Acho que a gente só vai comer comida orgânica.
Então, nós começamos a viagem à esquerda do portão de Ombwe e, pelo que dizem, o segredo para subir o Kilimanjaro é avançar sem pressa e se acostumando às mudanças de altitude gradualmente, aos poucos. Essa é uma escalada assistida. São os carregadores que levam todo o equipamento, tudo que for necessário para uma semana de expedição. Isso permite que os clientes tenham a chance de se adaptar melhor à altitude e consigam chegar ao cume. Devido ao grande volume do equipamento e todos os desafios da escalada, há carregadores encarregados exclusivamente de ajudar outros carregadores. A expedição dura um total de 7 dias. 5 dias de subida, 2 de descida. Não é fácil escalar uma montanha tão grande em tão pouco tempo. Só no primeiro dia de caminhada, a equipe vai subir a 1.200 metros de altitude. O Kilimanjaro tem 5 zonas climáticas diferentes. É o único local em toda a Terra com tantas variações. A equipe parte da savana na sua base, depois atravessa uma floresta tropical e extensos urzais. A 4.000 metros de altitude, o ambiente muda mais uma vez, tornando-se um deserto alpino. Por fim, o cume apresenta condições árticas. Ainda no primeiro dia, Jean atravessa a floresta tropical que cobre as encostas inferiores. As chuvas constantes somam um volume total de 1 a 2 metros de água todo o ano. Isso permite que a floresta abrigue uma imensa variedade de espécies, mas a vegetação é tão densa que é difícil vê-las. A gente encontrou alguns macacos de pescoço branco ali em cima, nas árvores. Também tem um grupo de colobos com eles. Essas são 2 espécies de macaco típicas dessas florestas montanhosas, especialmente nas encostas dos vulcões aqui na África. Eles se alimentam de folhas, frutos e do que mais puderem encontrar, mas eles são predominantemente herbívoros. Uma característica conhecida dos colobos é que eles têm só 4 dedos em cada pata, mas esses dedos ajudam eles a se mover entre as árvores bem rápido, enquanto os macacos de pescoço branco são primatas mais típicos, com patas que parecem mais com a mão humana. Outra coisa interessante sobre os colobos é que os filhotes recém-nascidos são completamente brancos, e tem uma teoria que explica isso. Como os colobos não têm polegar, eles podem ser bem desajeitados e acabam derrubando os bebês com frequência, então a cor branca serve para que os filhotes sejam mais fáceis de ver. Assim, quando eles caem, o pelo branco contrasta bem com a folhagem verde escura. Dá para ver que os macacos de pescoço branco já estão meio que se afastando. Também dá para ouvir esses sinais de alertas bem agudos, parece até um canto de um pássaro. É óbvio que para eles parecemos predadores. Na verdade, eles costumam ser atacados por leopardos, mas os seus maiores predadores são as águias coroadas. Não demora muito até que Jean entenda por que a rota de Ombwe é considerada a mais desafiadora do Kilimanjaro. A gente está quase chegando no primeiro acampamento. Dizem que o primeiro dia é o mais difícil, uma escalada e tanto. Foram umas 7 horas de caminhada e o terreno é bem íngreme, eu acho. Mas a gente está subindo o Kilimanjaro, né? Alguns dos carregadores foram na frente e começaram a montar o acampamento. Segundo o Edward, essa é a rota que eles menos gostam. E dá para entender completamente, ainda mais vendo tudo que eles estão carregando. O que Jean ainda não sabe é que o primeiro dia pode ser o mais longo, mas também o mais fácil. Na verdade, a dificuldade só aumenta a cada dia. Após 7 horas de caminhada, a equipe chega ao acampamento 1, seu abrigo desta noite. Bom trabalho. Muito bem. Bom, foi bom. John, Chegamos. concluído. A gente avançou bastante. O acampamento fica num lugar lindo. Tem musgo e líquen caindo das árvores. Eu acabei de chegar. Nem tô com tanto frio, só achei o lugar muito bonito. A equipe e os carregadores estão montando tudo agora, então eu só tomaria um chá bem quente. O especialista em animais selvagens Jean du Plessis está escalando o Monte Kilimanjaro.
Com 6.000 metros de altura acima da savana, o Kilimanjaro é a maior montanha do continente africano. Uma escalada e tanto, mas a gente está subindo o Kilimanjaro, né? É a primeira vez que Jean sobe o monte, conduzido pelo guia veterano Edward Seff, que trabalha para a agência Nature Discovery Tours. Segundo o Edward, essa é a rota que eles menos gostam. Enquanto o sol nasce, Jean se prepara para o dia desafiador que o espera. É amanhã do dia 2, uma bela manhã. O sol já saiu, o céu está claro. Vai ser uma ótima caminhada. A equipe aqui atrás está guardando tudo. Daqui a pouco a gente sai. O caminho até o acampamento Barranco é o mais curto, mas bem difícil. Segundo o Edward, são 4 horas de caminhada, mas o terreno é extremamente íngreme. Mas o terreno íngreme não é o único problema. O segundo dia também marca o início do maior desafio para Jean. Ele terá que se acostumar à altitude. O acampamento Barranco fica a 4.000 metros de altura. Os carregadores já subiram a montanha muitas vezes, então são capazes de andar mais rápido e ir na frente. Edward vai acompanhar Jean em um ritmo mais lento para que ele possa ir se adaptando aos níveis reduzidos de oxigênio. A vantagem é que Jean terá tempo de parar e explorar as belezas naturais nas diferentes paisagens da montanha. A rota de hoje os levará para fora da floresta tropical, até chegar ao próximo dos 5 ecossistemas do Kilimanjaro, os charcos. No momento, Jean está cruzando os limites da floresta, onde há muito o que investigar. Com um volume de chuva equivalente a 2 metros de água todo ano, a floresta tropical é densa e rica em biodiversidade. Tem musgo e líquens caindo de todas essas árvores. Eles também são conhecidos como barbas de velho. Esses musgos e esses líquens cobrem as árvores por completo e dependem inteiramente da neblina que passa por aqui. Eles tiram a umidade do ar e retêm água, que vai pingando bem devagar durante o dia, mantendo as árvores sempre hidratadas. Como o terreno é bastante íngreme, a paisagem muda rapidamente. A floresta começa a ficar menos cerrada, permitindo que chegue cada vez mais luz ao solo. Conforme o grupo chega aos charcos, grandes urzais se estendem acima do musgo espesso que cobre o chão. Esse é o habitat perfeito para as menores criaturas da montanha. Eu acabei de encontrar esse camaleão. Parece que é um filhote de camaleão de Lepis. O mais interessante é que ele tem cores bem escuras, muito mais escuras do que os camaleões que a gente encontra em baixas altitudes, o que ajuda ele a absorver mais calor do sol nesse clima frio. Claro que também é possível que sejam cores de alerta, porque eu estou segurando ele. Ele está variando entre tons de preto e amarelo. E o amarelo serve para ele se camuflar aqui no urzal, é claro. Isso ajuda ele a se disfarçar com mais facilidade. Aí vai ele. A maioria das rotas até o topo do Kilimanjaro sobe gradualmente pela floresta tropical, permitindo que os alpinistas se acostumem às altitudes com mais facilidade. A rota Umbu, porém, é implacável. Ela não tem ondulações, como degraus onde se possa descansar, só uma inclinação reta, como uma rampa. Eu tinha falado que ontem seria o dia mais difícil. Mas hoje, a gente está subindo sem parar. Desde que saiu do acampamento de manhã. De acordo com o guia, vai ser assim até a próxima parada. Até aqui, a floresta tropical encobria a vista do cume.
Conforme o grupo sobe, os urzais terminam abruptamente e Jean pode ver o topo do Monte Kilimanjaro. A floresta fica para trás enquanto a equipe finalmente chega ao terceiro ecossistema da montanha, os charcos. Jean já conhecia bem o Serengeti e todos os seus animais, mas essa paisagem é nova para ele. A gente acabou de sair da floresta e, de repente, começa esse charco extenso. De cara já dá para ver esses dendrocenécios enormes, é incrível. É a primeira vez que eu vejo essas plantas. Parece até que eu cheguei em outro planeta. Esse é um tipo de árvore bastante comum em boa parte dos maiores vulcões africanos. Em muitos picos, como o Monte Quênia, nos montes de Rwenzori, no Monte Meru, você encontra plantas assim nessas altitudes. Elas estão extremamente bem adaptadas aos climas mais frios. Dá para ver que elas têm esses caules felpudos e o que serve de isolamento térmico, claro, mas o melhor está aqui embaixo. Essas folhas mortas, aqui na base do dendrocenécio, vão se acumulando e mantendo a planta aquecida, protegida das baixas temperaturas. Nesses charcos, a gente também encontra uma variedade grande de flores e gramados especialmente adaptados. Aqui está cheio dessa grama alpina e as flores são resistentes e secas como papel. Isso permite que elas sobrevivam ao vento e ao frio, muito comuns nessas encostas. A equipe vem escalando há mais de 4 horas. E acaba de chegar ao acampamento do Vale Barranco. É aqui que eles passarão a noite. Daqui, eles podem ver o pico do Kilimanjaro claramente. A gente está chegando no local do acampamento dessa noite, até que o último pedaço da subida foi mais fácil. E o dia ainda está bonito, ensolarado. Nessas 5, 6 horas que a gente passou na trilha, o ambiente mudou bastante. Visitantes de todo o mundo vêm ver as neves do Kilimanjaro, no topo da montanha mais alta da África. 10 anos atrás, cientistas previram que as famosas geleiras derreteriam por conta do aquecimento global. Porém, elas ainda resistem. O especialista em animais selvagens, Jean du Plessis, e o guia da Nature Discovery, Edward Seth, subirão até o cume do Kilimanjaro. A gente está subindo sem parar. A escalada de 5 dias permitirá que eles vejam o dano sofrido pelas geleiras na última década. É o segundo dia da semana de escalada e eles acabam de chegar ao acampamento do Vale Barranco, onde finalmente podem ver o pico do Kilimanjaro. A gente acabou de chegar no acampamento de hoje, o acampamento Barranco. Incrível essa vista da geleira. Também dá para ver a trilha que a gente vai pegar amanhã. Subindo por ali, parece que vai ser bem difícil nas primeiras 2 horas. Acabou de cair uma avalanche lá em cima. Toda essa parte branca que vocês estão vendo ali são as geleiras. Então, a essa hora o dia é mais quente, o gelo começa a derreter, a água se acumula embaixo dele. Então, deve ter sido um rompimento. A água começa a jorrar entre as fendas e um pedaço desse gelo se quebra. Uma parte da geleira acabou de se desmoronar pelo vale. A princípio, eu pensei que fosse um trovão, mas aí eu percebi o pó gelado que veio até aqui. Não está claro se esse tipo de rompimento significa que as geleiras estão mesmo em declínio. Jean espera encontrar respostas quando chegar ao cume.
Conforme a escalada continua, Jean percebe por que tantos carregadores são necessários. Até uma cozinha completa precisa ser carregada pela montanha. Oi, essa aqui é a cozinha. A gente está preparando o jantar agora. Então, a gente precisa usar gás para fazer a comida porque em parques nacionais como o Kilimanjaro, hoje em dia não se pode mais usar lenha, sabe? É proibido cortar lenha. Mas os cozinheiros estão preparando tudo aqui, como vocês podem ver. Então, tem carne com legumes, uma sopa de amendoim. Quero dizer, molho de amendoim. Ali dá para ver que tem sopa de espinafre. E vai ter arroz também. A comida deles é uma delícia, muito boa mesmo. Vocês vão gostar. Então, eu tive uma boa noite, dormi muito bem e o Jean está indo bem também. Ele ainda parece bem forte e eu espero que vocês consigam chegar ao cume. Eu não garanto que vocês vão aguentar a altitude, mas eu espero que sim. É amanhã do terceiro dia, a equipe está desmontando o equipamento. O tempo está esquentando bem rápido, mais cedo estava um frio de morrer. A caminhada de hoje começa com uma subida difícil pela encosta do Vale Barranco, o que vai levar umas 2 horas e, olhando daqui, dá para ver vários outros escaladores. A gente vai subir logo atrás dos carregadores de outros acampamentos. A rota de Umbwe é particularmente difícil para os carregadores. Ao longo do percurso, há locais mais difíceis de escalar, o que só piora quando se está carregando um equipamento pesado. O desafio de hoje é o paredão do Vale Barranco, uma seção íngreme, quase vertical, formada pela lava que escorreu na lateral do Kilimanjaro. Aqui no barranco, a rota Umbwe se aproxima de outras trilhas mais populares. Parece que está tendo um engarrafamento aqui. Eu nem sei como esses caras conseguem carregar tanta coisa por essas passagens tão estreitas. Eu fico até envergonhado, mas o jeito é continuar. Olha, tem alguém tocando música. Os escaladores precisam passar entre bordas estreitas e penhascos íngremes. Os carregadores precisam fazer a mesma coisa, enquanto carregam todo o equipamento. A posição de cada pé e de cada mão precisa ser exata. Não há espaço para erros. Qualquer passo em falso e alguém pode despencar pelo Vale do Barranco. O departamento de segurança vai adorar ver isso. Olha que divertido. É a primeira vez que Jean sobe o Kilimanjaro e ele está indo bem. A gente já cruzou uns 3/4 da encosta do Vale Barranco. São quase 4.000 metros de altura. Uma manhã de escalada incrível, subindo direto pelo paredão. Com certeza, essa foi a parte mais íngreme da rota até agora. Eu tive que usar as mãos e os pés. Eu não domino a técnica, mas deu para me virar. Aqui atrás está o incrível Vale do Barranco, que é um vale glacial. Há uns 100 anos, tudo isso aqui devia estar congelado. Eram uns 30 metros de gelo. Hoje em dia, o gelo só começa mais lá para cima. No passado, as geleiras começavam abaixo da linha dos 4.500 metros. Hoje, não está claro se a sua redução é um fenômeno natural ou se foi causado pela ação humana e o aquecimento global. A maior dificuldade da escalada não é a distância percorrida, mas a adaptação à altitude.
No cume do Kilimanjaro, o corpo humano só dispõe de 50% do oxigênio encontrado no nível do mar. Então é preciso o dobro do esforço para continuar. Conforme se ajusta ao ar rarefeito, o organismo produz mais glóbulos vermelhos, aumentando o volume de oxigênio na circulação sanguínea. Agora, o grupo está chegando ao Vale Karanga, onde enfrentarão outro desafio antes de alcançar o acampamento 3. Aqui é o Vale Karanga. Nosso último desafio antes do acampamento Karanga. O caminho até lá é bem íngreme, mas o dia está terminando, então a gente pode ir se aclimatando desde já, porque a altitude será a mesma até a meia-noite, o que ajuda o corpo a se acostumar antes de irmos para o acampamento da cratera. Como um guia experiente, é questão de orgulho para Jean acompanhar os carregadores de perto. Porém, apesar de toda a sua dedicação, o desafio de suportar a altitude o deixou mais lento. Os carregadores já montaram o acampamento. O especialista em animais selvagens, Jean Duplessis, vive à sombra do Monte Kilimanjaro há mais de 20 anos, mas nunca o escalou. Acompanhado pelo guia da Nature Discovery, Edward Seth, Jean quer examinar o impacto do aquecimento global sobre as famosas geleiras no topo da montanha. É o 4º dia de caminhada. Jean está a uma altitude de 4.500 metros. Restam 24 horas para chegar ao cume. Quanto mais eles avançam, maior é o risco de problemas de saúde associados à altitude. Os esforços físicos exigidos pela montanha já são grandes demais. Então, os escaladores precisam contratar um guia experiente e uma equipe de carregadores profissionais para fazer o trabalho mais pesado. O Edward é um cara incrível. Fazer essas escaladas uma atrás da outra não é fácil, sabe? Ele passa uma semana escalando, volta, prepara tudo e sobe de novo. Tem que ser muito forte para isso, muito estável para aguentar essas escaladas, sempre guiando esses grupos enormes, nessa montanha tão alta, com um clima tão extremo. E todo mundo vai se sentir mal. Então, além de ser fisicamente apto, e a pessoa certa para fazer, ele é o seu psicólogo lá em cima, ele é o seu amigo e o seu motivador, entende? É incrível ver como os guias tanzanianos são assim tão fortes, como eles colocam as próprias necessidades de lado, como eles direcionam toda a energia para os clientes, não só garantindo que a gente chegue ao cume, mas que aproveite a viagem. E o Edward é o maior exemplo disso, de todas as qualidades desses guias. Os carregadores transportam todo o equipamento pela montanha, montam todos os equipamentos e cozinham todas as refeições. Um trabalho muito pesado em um ambiente incrivelmente severo. Então, a gente tem que pesar a comida de novo e... 20 cravado. Isso. Então são 20 quilos. Uma carga bem pesada de se levar aqui no Kilimanjaro, porque além do terreno, que já é difícil, a gente ainda tem que lidar com a grande altitude. Eu já estou com dificuldade só de andar pelo monte. Eu não consigo nem imaginar como deve ser para os carregadores suportar 20 quilos sobre a cabeça, sobre o pescoço, além do seu próprio equipamento. Então, para que eu possa ter uma ideia de como eu vou tentar carregar isso tudo por um tempo. Então, vamos lá. Ok, pronto? Pode ir. Lá vamos nós. Cada carregador faz de 1 a 3 escaladas por mês. Começar como carregador é o primeiro passo antes de se tornar um guia como o Edward. Após algumas centenas de metros nessa altitude, Jean está tendo dificuldades. Olha, sem brincadeira,
Foi extremamente difícil carregar aquele peso todo. Primeiro que a posição já é muito desconfortável, com tudo apoiado sobre a cabeça. Mas você ainda tem que ir subindo quase sem oxigênio. A gente tem que ter muito respeito por esses carregadores. Olha como eles levam essas cargas enormes montanha acima. A maioria dos guias, do Guia das Montanhas, começaram como carregadores. Parece que é um tipo de iniciação para eles. Todo mundo que quer ser guia da montanha tem que começar assim. Zaina, 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 mtoto wa mama, Zaina, anapenda kitu, Zaina, Zaina, yo 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 yo, Zaina, 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 wageni, wageni, wanapenda nguvu, Zaina, ya kupanda huku, Zaina, oh 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 oh, Zaina, oh 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 oh, Zaina, Zaina, Zaina. E por isso um guia experiente é essencial. Essa é a primeira escalada de Jean, a primeira vez que ele chega a essa altitude, e Edward precisa ficar de olho, atento a qualquer sinal de mal-estar. Conhecidos como mal da montanha, os efeitos adversos da altitude são uma condição séria, capaz de atingir qualquer escalador, independente da sua condição física. Existe sempre o risco de que os pulmões comecem a se encher de fluidos ou de um inchaço ao redor do cérebro. Ambos os casos podem ser fatais. Os primeiros sintomas variam de náusea a desorientação. Se Jean começar a demonstrar esses sinais, a escalada será suspensa. A única cura seria levá-lo de volta a altitudes mais baixas o mais rápido possível. A gente está chegando no último acampamento antes de subir para o cume, amanhã de manhã. A gente está a quase 5.000 metros de altura aqui e dá para ver que eu estou perdendo o fôlego. Esse último trecho da escalada foi bem íngreme. Já não tem mais vegetação por aqui, eu acho que nada cresce nessas condições. Então, a gente vai passar o resto da tarde aqui mesmo para se aclimatar e só vai subir amanhã. A essa altitude, a experiência da equipe de expedição é imprescindível. Um dos carregadores tem transportado um kit de primeiros socorros de última geração. Isso aqui é uma câmara hiperbárica. É igual ao tanque de oxigênio, sabe? Dá para usar o oxigênio ou a câmara. Mas quando? Quando alguém estiver sofrendo de edema cerebral ou de edema pulmonar por conta da altitude. Aí vocês carregam a pessoa? Isso, carregamos aqui. Nós estamos a quase 5.000 metros de altitude e amanhã de manhã vamos subir até quase 6.000 metros. É uma escalada muito difícil. É um grande erro pensar que o Kilimanjaro não é uma montanha perigosa. Ela pode ser muito perigosa e o dia mais perigoso é amanhã. O mal da montanha pode te atingir, independente da sua condição física. Pode afetar qualquer um e eu mesmo não tenho como saber como o meu corpo vai lidar com a altitude amanhã. Então, a gente já tem o kit pronto, caso precise. Aos 5.000 metros de altura, chegamos à zona alpina do Kilimanjaro. Há um imenso contraste com a exuberante floresta tropical de onde a expedição partiu. Por mais inóspito que esse terreno seja para seres humanos, ainda há animais por aqui. De longe, a espécie de pássaro mais comum nessas altitudes é o corvo das montanhas. Eles estão por toda parte. Mas não é normal ver um bando assim tão grande. Geralmente eles só viajam em pares. Um casal se forma durante a época de reprodução e eles mantêm uma relação monogâmica. Apesar das condições tão difíceis, esses penhascos íngremes são o lugar ideal para os corvos construírem um ninho. Geralmente o casal sobrevoa a área procurando um bom ponto de apoio. Então eles buscam gravetos, grama, alguma coisa mais macia e fazem uma cama bem forrada para colocar os ovos. A razão desses corvos serem vistos com tanta frequência perto dos acampamentos é porque eles pegam restos de comida, além de caçar pequenos lagartos e ratos. Aliás, eles comem até um pouco de carniça. Mas a sua fonte de alimento principal, certamente, são os restos de comida deixados pelos alpinistas. Só falta um dia de caminhada até o cume do Monte Kilimanjaro. Jean também pretende fazer um pequeno desvio e examinar a cratera vulcânica em busca de fumarolas. Fumarolas são saídas de calor e gás vulcânico no solo, indicando que a montanha ainda possui uma câmara de magma ativa abaixo do pico.
A escalada de Jean foi bastante rápida, durou apenas 4 dias. Com isso, porém, ele tem sentido os efeitos da altitude. A partir daqui, a subida exige muita concentração. Jean sabe que a escalada ficará mais difícil a cada passo amanhã. Aqui é muito alto. Eu nunca estive nessa altitude. Ok. Apesar de ter suportado bem até este ponto, nada garante que o seu organismo continuará aguentando o ar rarefeito. Eu vou medir o seu nível de oxigênio e batimento cardíaco, ok? Oxigênio a 80 milímetros, pulsação a 80 BPM. Tá bom. 79. Voltou para 80, ok, 80 é bom. O frio é outro grande obstáculo para Jean. Ele é sul-africano e não está acostumado à temperatura glacial de 20 graus negativos. A gente vai sair do acampamento às 6 da manhã. Mas olha como esse pôr do sol é lindo. Como ele desce pelo Kilimanjaro. Com toda essa neblina voando por aqui, a vista é espetacular. A gente passou o dia todo sabendo que não daria mais para ver o topo com tanta neblina. Tá assim desde as 11 da manhã de hoje. E mesmo assim, que vista. Eu tô sentado aqui só pensando no perigo de amanhã. O Monte Kilimanjaro tem quase 6.000 metros. É o maior pico da África. O especialista em animais selvagens e guia de safari Jean du Plessis está quase terminando a sua primeira escalada. Ele veio conferir pessoalmente os efeitos do aquecimento global nas famosas geleiras no topo do Kilimanjaro e espera poder visitar a cratera vulcânica do monte para procurar evidências de que sua câmara de magma continua ativa. Jean está escalando com o guia veterano Edward Seth. Nesse ar rarefeito, Seth precisa ficar atento caso Jean comece a demonstrar sintomas do mal da montanha, ou seja, efeitos adversos da altitude que podem ser fatais. Todo mundo já acordou? Tá frio demais e o sol ainda está para nascer. A gente vai começar a subir. Deve levar umas 3 ou 4 horas para chegar no cume. Aqui é lindo, já dá para ver um pouco de sol ali no topo. E o dia vai ser ótimo. Eu estou ansioso. É o 5º dia da escalada. O tempo está bom. Frio, mas sem nuvens. Há muito a se fazer no cume, então o grupo aperta o passo. Nesse ponto, o plano é fazer um desvio até a cratera, para que Jean possa procurar fumarolas vulcânicas. A mudança de rota aumentará o percurso em 4 horas, então eles não podem parar de andar. Essa manhã inteira a gente tem caminhado por onde já foi um curso de lava. É interessante andar nessa parte da montanha, porque dá para ver como esses vários cursos de lava, ao longo dos séculos, foram moldando a paisagem. Eu acho impressionante pensar que tudo isso aqui já esteve no nível do mar. Leva milênios e várias erupções com milhões de toneladas de lava para formar um vulcão cônico assim, do tamanho que o Kilimanjaro tem hoje. Então, eu pensei que a gente estivesse na metade do caminho, mas disseram que não foi nem um quarto. Então, vamos manter o ritmo. Eu ainda me sinto bem. Vamos lá. Após 4 horas de escalada, Jean se aproxima da borda exterior da cratera. Aqui não é o cume, mas marca o fim da parte mais difícil da subida.
A partir desse ponto, o cume está a apenas 45 minutos de caminhada, mas se a equipe ainda pretende visitar a cratera vulcânica, precisam fazer o desvio aqui. A chegada ao ponto Stella foi épica. O caminho é bem íngreme e leva um dia de caminhada para atravessar, mas é só aqui, no ponto Stella, que a gente pode contornar o topo do Kilimanjaro e olhar pela borda para dentro da cratera. Então é uma caminhada bem difícil, ainda mais nessa altitude. Fez tempo bom o dia inteiro. A gente não viu neve nem nada. E só foi ver gelo mais ou menos 1 hora antes de chegar aqui no ponto Stella. Então foi lindo ver as camadas de gelo caindo pela montanha. Quando a gente chega, olha pela cratera e vê as geleiras, é uma vista incrível. O topo do Kilimanjaro não é um pico tradicional. Na verdade, ele contém uma imensa cratera exterior de vários quilômetros, com uma cratera menor no seu centro. Por muito tempo, presumiu-se que o Kilimanjaro estava extinto, mas expedições recentes podem ter apontado fumarolas ativas perto da cratera inferior. Jean e Seth planejaram fazer um desvio até essa cratera para confirmar se há evidências de atividade vulcânica. Porém, eles estão a milhares de quilômetros acima do nível do mar, e mesmo atividades corriqueiras demandam um grande esforço do corpo humano. Jean parece ter chegado ao seu limite. Ele não sabe se será capaz de caminhar por mais 4 horas, indo e voltando da cratera antes de seguir para o cume. Após quase 1 semana de escalada, Jean precisa tomar uma decisão. Quando eu cheguei ao ponto Stella, eu tive que escolher. Então eu preferi esperar aqui e conservar energia para subir até o cume. Jean ficará com o guia assistente, enquanto Edward, que está muito mais aclimatado, explora a cratera sozinho. Fez tempo bom na maior parte do dia. Na última meia hora, porém, a visibilidade foi comprometida por uma tempestade de neve. E Edward está preso bem no meio dela. Nevascas no Kilimanjaro podem terminar tão repentinamente quanto começam. Então Edward segue caminhando até a cratera. A tempestade está muito ruim. A gente até chegou, mas não vai dar para olhar dentro da cratera. Tá vendo? O tempo está muito ruim. Por causa da tempestade de neve, a gente tem que voltar para o ponto Stella para encontrar o Jean. E foi até bom que eu não tenha descido até a cratera, porque o Edward ficou preso nessa nevasca horrível e não dava para ver nem um palmo à sua frente. Então, não tinha como ele examinar a cratera também. Mas isso serve para mostrar como o clima é extremo aqui no topo da montanha, sabe? O Kilimanjaro é a maior montanha isolada do mundo. Ele está muito exposto às variações do tempo, porque não tem outros montes por perto para barrar todo o vento que vem desde lá do Oceano Índico. Com todo esse vento batendo contra a montanha, o tempo pode mudar literalmente em minutos. E a oscilação é tão grande que a gente pode estar a menos de 1 quilômetro de distância um do outro e experimentar 2 condições climáticas completamente diferentes. Ele lá com uma tempestade horrível e eu aqui abrigado. É o 5º dia da expedição ao Monte Kilimanjaro e o guia-chefe, Edward Seth, não pôde explorar a cratera vulcânica, encoberta por uma nevasca súbita. Agora, Seth e Jean já se reencontraram e o tempo melhorou. O pequeno grupo ainda precisa examinar as geleiras do Kilimanjaro antes de seguir para o cume. Eu estou bem aqui na borda, contornando o pico Huru, e ali embaixo tem um pouco da famosa neve do Kilimanjaro. Aqui ficam as geleiras, mas, infelizmente, elas têm ficado menores a cada ano. O Edward já me disse que, até o ano passado, a neve e o gelo ainda se estendiam muito mais longe pela encosta do Kilimanjaro.
Agora, por outro lado, a gente precisa chegar bem perto do ponto Stella para começar a ver o gelo por aqui. Atualmente, as geleiras começam 500 metros acima de onde costumavam começar e têm diminuído consideravelmente a cada ano. Conforme a camada de neve sobre elas se reduz, as geleiras encolherão em ritmo cada vez mais acelerado. Dentro da cratera, elas praticamente já desapareceram. Daqui a 10 ou 20 anos, não haverá mais geleiras. Embora os cientistas que previram o seu fim tenham errado os cálculos por 10 ou 20 anos, é evidente que as famosas neves do Kilimanjaro estão com os dias contados. Jean e Edward avançam para o cume. Quase lá. Últimos passos até o topo da África. Boa! Conseguimos. Bom trabalho. Após 5 dias de escalada, Jean se encontra no topo do Kilimanjaro. Você chegou ao pico Uhuru. A vista do topo do Kilimanjaro nos permite imaginar melhor como o Serengeti devia ser há mais de 2 milhões de anos. As planícies lá embaixo se formaram sobre as cinzas do vulcão de Ngorongoro, destruído por uma imensa erupção. Essa catástrofe natural foi responsável por moldar essa paisagem, a qual é capaz de sustentar uma grande variedade de vida há milhões de anos. É possível que um dia o Kilimanjaro volte à ativa e que outra grande erupção o destrua, criando uma nova cratera como a de Ngorongoro e formando a base de um novo ecossistema vivo. Para mim, o Kilimanjaro foi uma experiência incrível. Depois de viver na Tanzânia há tantos anos, foi a primeira vez que eu escalei a montanha. E foi visualmente tudo tão extremamente lindo. Atravessar toda a floresta e ver como a vegetação vai mudando conforme a altitude. E chegar perto das geleiras e ver como elas são magníficas. Sem dúvida, foi incrível para mim.